Almas queridas, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações. Alegria imensa em estar aqui, na condição de trabalhadora da última hora, uma aprendiz do Evangelho de Jesus, que tenho a imensa alegria de poder dizer para vocês que nestes 50 anos de atividade ininterrupta do nosso Centro Espírita Obreiros do Senhor, eu tive a alegria de ajudar a colocar o primeiro tijolinho. Faço parte de uma ciranda de amor, onde a espiritualidade amiga, com muito carinho para com toda a nossa ciranda de amor, tem nos proporcionado a fé colocada nas obras, a fé operante, fugindo da fé cega, mas trabalhando o raciocínio, porque fé inabalável é aquela capaz de enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. E é esta fé que a doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião, nos proporciona. Esta fé que faz com que a espiritualidade amiga encontre irmãos, trabalhadores que se propõem, no exercício da mediunidade, pensar no bem, viver em função do bem, para que o bem esteja em nossa vida, como nos explica André Luiz. E desta forma, o trabalho operante para colocar a fé nas obras proporcionou que o nosso céus fosse um pontinho de luz para socorrer os corações aflitos, principalmente aqueles que chegam desesperados pela perda do ente querido. E a nossa querida Meimei, que é a patronesse espiritual da nossa instituição assistencial Meimei, tem tido muito carinho conosco. Ela, na condição de espírito, e como ela diz, está aprendendo a ser espírita agora, Meimei está assim traçando para nós um roteiro de luz, onde o amor faz a diferença sempre. E diante de tanta dor que a violência propicia, Meimei sugeriu que nós iniciássemos no nosso Obreiros do Senhor o diálogo fraterno. O diálogo fraterno, uma reunião especializada para os corações que passaram pela prova dolorosa da perda do ente querido. 11 anos nós completamos o mês passado nesta terapia de amor, onde a titia Meimei nos proporcionou condições de equilíbrio, de estudo, para formarmos uma equipe que pudesse, por ter sentido a dor da perda, entender o coração desesperado que ali chega.
E nestes 11 anos direto nesta atividade, foi possível entendermos o processo utilizado pela espiritualidade amiga diante da perda do ente querido. Então eu vou assim colocar na prática aquilo que nós vivenciamos no Obreiros do Senhor, com a possibilidade de vocês lá estagiarem e fazer nascer aqui uma reunião específica para atender a dor, porque o coração chega tão desalentado que muitas vezes não tem condição de entender a doutrina espírita de imediato, e necessário se torna umas palestras consoladoras e orientadoras que possa aplacar aquela dor que a criatura traz na alma. Então é feito logo uma equipe, nós nos preparamos, estudamos, preparamos na troca da assistência espiritual, e tem a equipe da recepção, onde o coração desesperado chega e é escutado com sentimento. Nessa escuta, ele vai perceber que a reunião não é para deixar o nome para o espírito se comunicar através da psicografia, mas sim a estrutura espiritual que é montada no primeiro desabafo, quando a criatura fala do ente querido que partiu. É colocado o nome, é feita uma ficha, tanto da pessoa que chegou trazendo o problema, como também aquele coração que partiu, como diz Meimei, para a vida além da vida, porque o nosso querido não morreu. A morte foi eliminada por Jesus, quando ele diz o seguinte: em verdade vos digo, eu sou o caminho, a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. E ainda nas colocações que ele deixou, anotada por João, onde no capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, nos diz assim, que na casa do Pai há muitas moradas, e eu vou preparar o lugar. E quando eu for, eu voltarei para lhes dizer, e para que no dia que fores também, poderá estar comigo. Esta certeza, a vida continua além da vida, e aqueles que nós consideramos mortos, eles vivem, eles se alimentam das nossas preces, eles acompanham o sentimento que impera no nosso lar e se desequilibram se estes sentimentos forem de revolta, de desespero, de reclamação. Quando o ente querido que sentiu a perda chega no Obreiros, ele escuta a prece, uma palestra bem objetiva, justamente para que ele possa entender a mensagem do Evangelho de Jesus e entender
que Deus não está castigando, que cada um de nós tem um projeto reencarnatório elaborado na espiritualidade. E nesse projeto reencarnatório, nós programamos o reencontro com afins e não afins do passado. E através dos laços da consanguinidade, nós formamos a família terrena. Mas nem sempre a família terrena representa a família espiritual, porque muitas vezes, dentro de um mesmo agrupamento doméstico, existem aquelas criaturas que vieram para receber um direcionamento, para serem muito amadas, reeducadas, porque muitas delas são aqueles corações que nós deixamos na retaguarda no passado, e eles se desviaram. E nós nos comprometemos a ter estas criaturinhas conosco para trabalhar o amor, para perdoar, para que a renúncia, o sacrifício aconteçam, a fim de que, na condição de pais, de educadores, nós possamos transmitir a eles aquilo que nós negamos no passado. E neste núcleo familiar, também espíritos afins nossos, que vieram na condição de técnicos do Ministério do Auxílio, aqueles corações amorosos para dar sustentação, aquela criatura que só com o olhar já faz com que a gente se entenda. Então, num agrupamento familiar, enquanto o Evangelho de Jesus ainda não é norma de conduta, fiquei muito feliz por ter aqui os grupos que ensinam a implantação do Evangelho de Jesus nos lares, para que a residência, a casa, se transforme no verdadeiro lar. Porque a partir deste momento, quando nós convidamos Jesus para habitar a nossa casa, pelo menos uma vez por semana, e fortalecemos o relacionamento conjugal e o familiar através da prece, o ambiente se transforma. Os pequeninos sacrifícios fazem a felicidade da família. A calúnia é olvidada, é esquecida no algodão do silêncio, porque o grupo familiar aprende o amar. O amar, o aceitar o outro, mas num esforço grandioso de, através da exemplificação do Evangelho de Jesus, nós possamos angariar aqueles corações difíceis, aquelas criaturinhas que escolhem caminhos torturantes e que aparentemente são caminhos que vão trazer uma alegria momentânea, mas muito sofrimento futuro. Mas o lar que está estruturado dentro das blandícias da prece e dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, consegue vencer todas as tempestades, incluindo a prova dolorosa da perda do ente querido. Quando a criatura
coloca um nome, faz a ficha. A espiritualidade amiga vai localizar o espírito. Porque nem sempre aqueles que partiram para a vida além da vida fizeram por merecer a proteção imediata dos mensageiros de Jesus. Porque durante a trajetória na terra, se distanciaram do seu anjo guardião, nem fizeram por merecer a presença do seu orientador espiritual, que também, há muitos chamados por guia espiritual, não é? Que se interessa pelo sucesso do projeto reencarnatório de cada criaturinha. E aqueles que desavisadamente enveredam no curtir a vida, não que seja proibido divertir-se, mas aquele que muitas vezes antecipa o seu retorno no projeto reencarnatório, muitas vezes tem uma programação de 80 anos, mas o desgaste orgânico pelas escolhas do que pensa, do que fala, do que faz, do que come, do que bebe, aquele fluido vital que era para 80 anos na Terra, acaba se desgastando antes do tempo. E a morte prematura acontece. Há os casos que o espírito já veio programado para complementar uma etapa reencarnatória que antecipou o retorno, às vezes de 2 anos, 10 anos, 20 anos, é onde a família tem aquele sofrimento enorme da perda do coração ainda jovem, que parte para a vida além da vida, não porque ele queria, por uma situação não prevista e que possibilitou o retorno. Daí o carinho da espiritualidade amiga em localizar os espíritos que muitas vezes estão agarrados ao coração desesperado que ficou lamentando. Às vezes, corações tão revoltados, mas tão revoltados como nós tivemos oportunidade de acompanhar, pela revolta de que a criatura era culpada, que então ia deixar ele de castigo amarrado lá na sala sentadinho, para ele não ir embora, já que o corpo foi no cemitério. Corações no desespero que chegam a pensar assim. E outros ainda que têm a ideia que morreu vai dormir pelo resto até o juízo final. Cada criatura tem um conceito. Por quê? Porque não entendeu as passagens que Jesus nos trouxe. Na casa do Pai há muitas moradas. E a nossa querida Meimei, que é uma das orientadoras da nossa atividade e que tem nos dado alguns livros, né? Entre eles o Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos, o volume 1, volume 2, o outro livro, que esse é o volume 2, também lindas mensagens de Meimei, e vai sair agora, vai ser lançado pelo Mega Feirão em Santo André, mais um outro livro em que nós fomos apenas um instrumento, não fui eu quem escreveu, foi Meimei, que ditou apenas, eu psicografo, Meimei, o amor perfeito.
este anjo bom tem nos acompanhado desde a criação do nosso departamento assistencial Meimei no Centro Espírita, 1968. Depois, com a criação da creche Meimei e a escola de educação creche Meimei, ela continua assim nos dando com um carinho imenso. Nós temos uma média de umas 500 mensagens que são psicografias semanais feitas do Obreiros e que agora estão sendo editadas pela Petit Editora. Então, esse anjo bom nos mostrou de uma forma prática a importância de conhecer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nesta atividade, nós não exigimos que ninguém seja espírita, mas o amor, o consolo é baseado no tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião que a doutrina nos ensina. E nós temos tido alegria de corações em desespero que chegava a bater a cabeça na parede de tão desesperado. Já está assim cursando os cursos da doutrina, outros já estão trabalhando nas atividades da nossa instituição, e a alegria é imensa quando nós vemos aquele que chegou chorando integrar a equipe de 380 voluntários só da IAM, né? E nós temos lá no Obreiros uma média de 600 voluntários também, já em atividade nas tarefas socorristas. E Meimei nos relata, quando eles localizam o espírito, muitos ainda agarrados no cemitério, outros chorando no lar, ligados aos caprichos da criatura. Há irmãzinhas que depois elas conseguiram se libertar, porque elas escravizavam o seu querido, chegando mesmo de nos relatar, comprovado, até está para sair um livrinho, dos testemunhos que estas criaturas escreveram, onde uma que perdeu o esposo, ela sentia a presença dele. Ela ia deitar à noite, ela puxava a coberta de um lado, a coberta era puxada do outro. Ela percebia o colchão abaixar, ou então o movimento. Este irmão desconhecia. E a exigência daquela criatura em querer que ele ficasse estava escravizando. Daí a importância de nós libertarmos o nosso querido. Lembrar que Jesus nos deu a certeza, quando ele se apresentou a Maria de Magdala, os túmulos estão vazios. Temos um respeito, porque o corpo orgânico que é da terra volta ao pó, mas o Espírito eterno, que a doutrina espírita nos explica e que a ciência já comprova, o corpo bioplasmático ou bioplasmático, ou então o corpo energético ou a aura, cada um explicando de um jeito, nos mostra a continuidade da vida além da vida. E o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, nos explica: semeia o corpo material e colhe-se o corpo espiritual. Cada um de nós,
ao deixar o corpo físico, estaremos envolvidos no corpo espiritual que há de vir. Está em todas as Bíblias, meus irmãos. E a reencarnação comprovada por Jesus, aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. O que é carne, é necessário nascer de novo. A bênção da reencarnação, a misericórdia divina, mostrando que nós vamos sucessivamente, através de experiências, adquirindo vivências com personalidades diferentes, uma série de reencarnações como homem, outra série de reencarnações como mulher, até atingirmos a evolução para que a razão do homem possa ter o óleo do sentimento da mulher, até que a gente adquira a compreensão espiritual, porque espírito não tem sexo. E a doutrina nos explica com uma sabedoria imensa, comprovada agora pelas experiências sucessivas dos cientistas. E a força do nosso pensamento, do coração que ama e que consegue entender que pensar é criar. O fluido universal é manipulado pelo nosso pensamento, acionado pela nossa vontade. A nossa vontade cria a felicidade ou a infelicidade. Daí André Luiz nos convidar. Pensar no bem, viver em função do bem, para que o bem esteja em nossa vida. E desta forma, o teste da partida do ente querido é uma dor imensa. O sofrimento para aquele coração que se despede daquela criaturinha que tanto amou. Se a criatura não tiver a certeza da continuidade da vida, o desespero é atroz. Mas a partir do momento que a gente sabe que a vida continua, nós temos que aprender a enfrentar esta situação que cada um de nós vai viver mais cedo ou mais tarde. E nós vamos passar pelo fenômeno da morte. Esperamos que a gente fique um pouco mais aqui. Então a gente vive pedindo a moratória divina para a gente conseguir ficar um pouco mais, aprender e resgatar os débitos através do amor. E o espírita, quando descobre isso, aquela mensagem de Emmanuel denominada remuneração espiritual, que quando chega a hora do teste do espírita, a espiritualidade chega, vai nos observar, está na hora, já é o momento de retorno. Mas se ele chega, o orientador espiritual, e nos vê trabalhando na seara, então aí tem a remuneração espiritual, a moratória para mais alguns anos aqui na Terra. O Chico sempre brincava que ele já estava em moratória. Eu também já estou em moratória e cada ano eu peço um pouquinho mais de moratória para que eu possa continuar aprendendo, repartindo esperança. E Meimei nos dá certeza da continuidade da vida.
quando é localizado o espírito, é levado. Muitas vezes o espírito precisa ser encaminhado para a desobsessão no Breus. O familiar também, para um tratamento espiritual, para que aquela criaturinha que chama aquele que partiu entenda que ninguém é de ninguém. Nós não temos propriedade. O marido não é nosso, o filho não é nosso, é um empréstimo divino. É uma joia que o Pai nos concedeu para cuidarmos dela algum tempo. E nós temos que devolver esta joia, aperfeiçoada através da lei do amor. Nesta devolução, meus irmãos, a dor é imensa, mas Neném nos ensina. Quando é criança, jovenzinha, ela recebe com imenso carinho, e estas criaturinhas são levadas para o lar das bênçãos, no plano espiritual. O carinho, a ternura é muito grande. As mãezinhas que passam a frequentar o diálogo fraterno, elas vão acalmando na dor. E quando fazem por merecer, elas são levadas durante o sono do corpo físico para visitar o seu querido. Ou, em outras situações, eles trazem este querido para matar as saudades, aplacar a dor da separação durante o sono do corpo físico. Nós temos relatos maravilhosos, gente, que comprova a continuidade da vida. Pessoas que não eram espíritas e que chegaram num desespero e que tiveram a bênção desta intercessão de Jesus, possibilitando que aquele ente querido fosse trazido ou o familiar fosse levado para a espiritualidade. E há casos que o espírito não preparou para o desencarne e não se conforma. Por mais que lhe recebe de carinho, ele resolve ficar num ambiente de trabalho, num ambiente familiar, ocasionando perturbações terríveis, até que o grupo familiar habitue a buscar Jesus, não importa o rótulo religioso, mas começa então a haver o respeito um para com o outro, a prece, e o ambiente espiritual melhore, e o espírito se convença que ele já não tem mais o corpo de carne. Existem corações que nos relatam que chegam a sentir o perfume. Seu marido fumava um tipo de cigarro, chegavam a sentir o cheiro do cigarro em volta, os costumes. Temos relatos incríveis que o tempo me impede de relatar, mas é a experiência vivenciada, meus queridos. Daí, quando o espírito estiver em condição, aí eles mandam o recadinho, porque o perigo das comunicações psicográficas é muito grave, é muito sério. Nós podemos nos colocar, qualquer espírito pode se apresentar, se não houver o necessário
ambiente de prece, a convicção, o respeito, o desinteresse material, se não houver uma cúpula espiritual protegendo, qualquer espírito pode comunicar e dizer que é o familiar. É muito sério. E é muito importante sentir o carinho da espiritualidade amiga e dar condição, estudando a doutrina, compreendendo o que se passa além da vida, porque os problemas continuam. Ninguém vira anjo de uma hora para outra. E depois, muitas vezes, quem ficou na terra ou aquele que partiu tem um processo de culpa doloroso demais, esse processo. Eles precisam ser cuidados, amparados. Outros que perderam, muitas vezes, não tiveram uma vivência positiva junto àquele familiar. E aí vem o remorso, o desespero, o arrependimento tardio, e a criatura se fecha, iniciando aí um processo obsessivo doloroso. E outras vezes começa pensamentos negativos de suicídio, querendo morrer, pensando que vai reencontrar com o querido. E aquele que morre antes do tempo, através do suicídio, vai ficar séculos e séculos. Sabe o que é séculos? 100 anos, mais 100 anos, sem ver aquele querido que partiu, porque infringiu a lei de Deus, a lei de amor, porque a vida é a dádiva abençoada que Deus nos concedeu, e ninguém tem o direito de exterminar. E sem dizer ainda o sofrimento que ocasiona para o grupo familiar. A criatura que se fecha no arrependimento e no remorso por não ter feito aquilo que ela acha que deveria fazer, ela abdica até da convivência com os entes queridos. Há um afastamento. E os queridos são proibidos de cantar, de ouvir música, de assistir uma televisão, porque a criatura se fechou e acha que todo mundo tem que viver a dor que ela acha que é só dela. E não entende que os outros familiares sofrem também. E quantos casos, meus irmãos, de criaturas que de repente acaba perdendo outro ente querido e outro mais. E aí vem o arrependimento tardio. A tia Meimei tem nos trazido muitos corações, principalmente jovens, que partiram mais cedo, mas eram espíritos completistas de uma etapa. Espíritos que em outras reencarnações desencarnaram 20 anos antes, 18 anos, e que passaram por provas dolorosas, no caso de sequestro, dores lancinantes, e que depois Meimei nos relata, trazendo estas criaturinhas que hoje estão muito bem, integrando a equipe de recepção de muitos jovens que também retornam e que conseguiram se liberar de provas dolorosas do passado culposo.
Então, muitas situações dolorosas que a família passa, não que Deus necessitaria de algozes para se cumprir uma lei, de forma alguma, mas o meio em que estamos inseridos na terra, onde a violência campeia, nós estamos sujeitos a situações dolorosas que a espiritualidade às vezes não consegue impedir. Mas, passando pela prova, aquele espírito conseguiu ressarcir débitos de reencarnação de séculos e séculos atrás. Mas o que é importante, os nossos queridos vivem. E eles estão na vida além da vida. Eu posso confirmar a vocês. Eu já tive a aventura de abraçar o meu paizinho, chegar junto à minha cama, mas eu o abraçava tanto, mas eu chorava tanta era a emoção, que eles afastaram o papai de mim e ele desapareceu. Quantos outros casos, meus irmãos, comprovados. Nós temos uma reunião de socorro à distância, é uma reunião privativa de efeitos físicos. O carinho da espiritualidade se faz sentir. Como é atendimento para casos gravíssimos de enfermidade, os médiuns de efeitos físicos ficam inconscientes. Quando sobra ectoplasma do atendimento realizado pela equipe de Dr. Bezerra de Menezes, a materialização. Às vezes, o espírito se materializa, ele caminha, outras vezes é a mão, ou mão da Meimei, da Sheila, e a gente tem aquela grata satisfação de sentir o carinho, o roçar da mão delicada de Meimei, ou um coração que está em desespero, uma médium que tem passado por provas dolorosas, ela sai do hospital, dali 10 dias ela já está na tarefa dizendo: Jesus, minhas mãos estão aqui. Da espiritualidade, amigo, carinho de Meimei, de Sheila, de Zé Grosso, de Palminha, pegar um copo de água fluida e trazer assim no ar e botar para ela tomar. A espiritualidade se faz presente. É o amor buscando mãos que consigam contextualizar na prática os ensinamentos de Jesus. Me avise o tempo. Foi sim. 5 minutos. Daí, meus queridos, tenhamos a certeza absoluta, a vida continua. Os nossos mortos mudaram apenas de roupagem. Eles continuam do mesmo jeito. Eles, quando já conseguem entender, eles conseguem, através do pensamento, manipular o fluido universal e utilizar as mesmas vestimentas que eles gostavam de ter na Terra. Se tinham óculos, eles elaboram o óculos da mesma forma que o vestido Meimei penteia diferente. A nossa Sheila, um dia ela está de trança, outro dia está de cabelo solto. Então a gente percebe que a vida além da vida
é extuante, é pacífica, se nós formos pacíficos aqui, se nós aceitarmos resignadamente aquilo que nós não podemos mudar. Tenhamos certeza absoluta que Jesus comprovou a continuidade da vida, e Meimei nos diz numa mensagem: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, caminha para a frente, erguendo a fé como luz celeste. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia, com Jesus sempre no coração. Muita paz, meus irmãos.